Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está na hora de atualização da informação econômica aqui na STV Notícias, no seu Semanário Econômico. Neste programa vamos recuperar o tema da escassez de divisas, precisamente por se justificar a continuidade do debate sobre a problemática da escassez de divisas, um tema que tem estado a afetar e suscitar múltiplos debates em toda a largura da esfera empresarial e econômica do país. A pesquisadora Teresa Bueno, do Centro de Integridade Pública, que esteve à frente deste estudo, vem aqui ao Semanário Econômico para aflorar sobre as principais constatações, as conclusões e, sobretudo, as recomendações que esta entidade faz com base neste estudo, faz, portanto, para a sociedade e para a esfera decisória no que diz respeito a medidas necessárias para conter e eventualmente até se suplantar esta dificuldade, este constrangimento econômico atual, que é a escassez de divisas no mercado moçambicano, mais do que uma problemática cambial. O tema configura reflexões à volta também do efeito da economia paralela que caracteriza a economia moçambicana. Este, então, um dos temas que vamos aflorar e vamos dar um certo destaque na presente edição, mas teremos muito mais do que isso, pelo que concito a sua atenção agora para as manchetes desta edição do Semanário Econômico. Gestão de riscos corporativos ganha centralidade na agenda de governação empresarial em Moçambique. Incluindo as multinacionais, mas grosso modo, e em particular empresas públicas, sabemos que não têm esta capacidade de fazer uma gestão efetiva do risco devido à sua estrutura de governação, que é inadequada. Não temos comitês de gestão de risco, tanto que deveriam ser parte do Conselho de Administração, que devem olhar a questão de risco de forma independente. O peso econômico dos eventos extremos poderá rondar 5 mil milhões de dólares ano, afetando agricultura, infraestruturas e saúde pública. É verdade que não são só as mudanças climáticas que são ações que nos preocupam. Eu costumo dizer que nós não produzimos lixo em casa, nós produzimos matéria-prima, quer seja orgânica, quer não seja. Instituto de Propriedade Industrial reforça o papel como catalisador da inovação e competitividade empresarial. A realização do primeiro Conselho Consultivo da instituição visa justamente proporcionar um espaço de reflexão estratégica e de escuta ativa para garantir que as decisões tomadas a nível institucional estejam alinhadas com as expectativas dos diversos setores e com as prioridades nacionais de desenvolvimento. Plano ambicioso na agricultura visa gerar mais de 200 mil empregos até 2028, integrando juventude nas cadeias agroalimentares com financiamento, tecnologia, capacitação e ligações ao mercado. Nas zonas urbanas, os jovens já começam a fazer ligação de mercados. Estou a vender isto nos telefones. Então, essa ligação de mercados, estas são oportunidades de negócios que existem também na cadeia agroalimentar. Este é o Semanário Econômico.
Vamos discernir um pouco mais os temas que adiantamos para desenvolvimento no bloco de atualidades aqui do Semanário Econômico e começamos pelo tema da governação corporativa. É um tema transversal e candente também no que diz respeito ao contexto dos esforços para o desenvolvimento empresarial do nosso país. São temáticas as quais um processo sustentável de crescimento empresarial não poderá contornar, daí que este evento liderado pelo Instituto de Governação Corporativa de Moçambique, também com concurso do Standard Bank, foi uma oportunidade soberana para realçar a pertinência de estabelecimento de uma cultura e prática da governação corporativa na estrutura empresarial moçambicana. Vamos ter situações de interrupção de atividades, bloqueio de contas de bens, aumento de custos de conformidade. Portanto, quando temos estas situações no seio da empresa, para além da perda de confiança dos clientes, investidores, parceiros e também a situação de movimentações fraudulentas, fraudes, entre outros. Há um outro tema que precisa de ser reiterado no que diz respeito aos esforços do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico do país de uma forma geral, que é o tema da propriedade industrial, se quiser, da propriedade intelectual. Trata-se de um tema que neste momento configuram os pilares do crescimento de uma economia de uma forma consistente e robusta. Se Moçambique está também no processo de entrar para esse diapasão de robustez e sustentabilidade do seu crescimento e desenvolvimento socioeconômico, deverá trazer para o centro do processo de desenvolvimento, então, questões que têm que ver com a propriedade intelectual. O tema foi reiterado no Conselho Consultivo do Instituto de Propriedade Industrial de Moçambique, que provocou um debate que iremos partilhar consigo no apontamento já a seguir, com algum detalhe sobre este tema que não raras vezes tem ainda passado relativamente despercebido no que diz respeito à estratégia empresarial e também a própria estratégia de desenvolvimento socioeconômico do país. A transformação de Moçambique não pode assentar apenas na exploração dos recursos naturais. Ela precisa, acima de tudo, ser alimentada pela capacidade do nosso povo de criar, adaptar e inovar. E é precisamente aqui que a propriedade intelectual assume um papel estratégico. Também vamos abordar as questões à volta das metas climáticas do país. Moçambique atualizou as suas metas climáticas para até 2035. Trata-se do equilíbrio entre gestão do risco sistêmico e também os aspectos à volta da oportunidade econômica subjacente. Em termos de adaptação às mudanças climáticas, estamos a aumentar a resiliência na agricultura, pecuária e pescas, aumentar a capacidade adaptativa das comunidades, bem como aumentar a gestão, capacidade e captação de recursos hídricos. A Agra, o governo estão a propor ou estão a ensaiar novas abordagens para trazer a juventude para o centro da transformação do setor agrícola no nosso país. Para este efeito, mais de 1 milhão de jovens estão neste momento a ser preparados para entrar na prática agrícola sustentável, no esforço que se almeja vir a ter um grande impacto na transformação do setor agrícola nacional, nos aspectos fundamentalmente que têm que ver com a produtividade, que tem sido o calcanhar de Aquiles da agricultura do nosso país. A gestão empresarial. Muitos dos jovens ainda não têm o treinamento empresarial, como gerir negócio. E é aqui onde eles podiam aprender a gerir a agricultura como negócio.
Este é o Semanário Econômico. O que é orgulho? Orgulho é nascer no mesmo ano em que uma grande nação se ergue, fruto de um processo que abriu caminhos para a soberania e o desenvolvimento do país e da região. Pode ser também a capacidade de superar adversidades e seguir em frente. O maior de todos é de ser moçambicano, crescer e compartilhar os frutos disso com toda a nação. Orgulho é transformar vidas e ser um dos maiores pilares para o crescimento da economia nacional. Unir nações, fortalecer a integração regional, levando energia para o desenvolvimento nacional e para países vizinhos e garantindo um futuro sustentável. Orgulho é celebrar 50 anos de uma empresa estratégica e estruturante para o desenvolvimento de Moçambique e estabilidade energética nacional e da África Austral. Kahora Bassa, 50 anos. O orgulho de Moçambique. Especialistas defendem risco como elemento estratégico e alertam para fragilidades em empresas públicas e privadas. Iniciamos nesta altura com a nossa escalada informativa e fazemos-lo em torno do tema à volta das boas práticas de governação e também sustentabilidade empresarial. É que há esforços para trazer a gestão de riscos corporativos para a centralidade da governação empresarial em Moçambique. A gestão dos riscos corporativos foi efetivamente um dos temas centrais do primeiro Congresso Moçambicano de Governação Corporativa, realizado em Maputo, no qual especialistas nacionais e internacionais defenderam a necessidade de colocar o risco no centro das decisões empresariais, sublinhando nesse aspecto a necessidade de que esta prática, ou o reconhecimento de que esta prática é vital para proteger património, atrair investimento e ainda garantir sustentabilidade num mercado cada vez mais competitivo e diverso. O Congresso reuniu oradores nacionais e internacionais que foram unânimes em considerar que o risco não deve ser visto apenas como uma ameaça, mas como um elemento estratégico da governação corporativa. Joaquim Mando, da KPMG, alertou para a fragilidade das empresas públicas na gestão de risco devido às estruturas de governação inadequadas e ausência de comitês especializados. Excluindo as multinacionais, mas grosso modo, e em particular empresas públicas, sabemos que não têm esta capacidade de fazer uma gestão efetiva do risco devido à sua estrutura de governação que é inadequada. Não temos comitês de gestão de risco, tanto que deveriam ser parte do Conselho de Administração, que devem olhar a questão de risco de forma independente e dar o assurance, dar conforto à administração ou acionista sobre o processo de gestão de risco. Segundo, é preciso também fazer indução ao Conselho de Administração. Sabemos que alguns conselhos de administração, alguns membros dos conselhos de administração são indicados, principalmente nas empresas públicas ou então participadas do Estado, não necessariamente pela competência técnica, mas sim pela confiança política. Portanto, é preciso fazer indução ao Conselho de Administração sobre a sua importância no processo de gestão de risco. Bernardo Mahoro, diretor de Compliance do Standard Bank, reforçou que a gestão de riscos deve ser integrada na estratégia empresarial e alinhada com os objetivos de longo prazo. Nós temos a oportunidade de ter decisões tomadas
pelo Conselho de Administração em relação à forma como a primeira linha está a gerir esses riscos. Então, é uma das formas que nós podemos melhorar a nossa cultura e não podemos ter medo de passar esta mensagem. Eu acho que é uma experiência do país, a maturidade em compliance e gestão de risco é uma coisa que vai se construindo com o tempo. Por sua vez, Nazimo Moussa, do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, destacou os riscos iminentes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo que podem gerar sanções legais, danos reputacionais e exclusão nos mercados internacionais. Podemos ter situações de interrupção de atividades, bloqueio de contas e bens, aumento de custos de conformidade. Portanto, quando temos estas situações no seio da empresa, para além da perda de confiança dos clientes, investidores, parceiros e também a situação de movimentações fraudulentas, fraudes, entre outras. Há um risco que se pode também associar a estas duas situações, que é o chamado contágio, portanto, que é associado muitas vezes aos clientes ou fornecedores, parceiros que não tenham necessariamente que ver com a empresa, mas que podem estar relacionadas a uma determinada empresa. É o chamado coronavírus. Portanto, é um risco que ocorre muitas das vezes sem que a empresa esteja, digamos que, envolvida diretamente. O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a sua gestão é vital para a resiliência das empresas e da própria economia. Gilman Candindo, também do Gabinete Central de Combate à Corrupção, reconheceu que o setor financeiro está mais avançado em matéria de compliance, mas alertou para a baixa maturidade e consciência de risco nos restantes setores empresariais, defendendo a necessidade de mais estudos, divulgação e formação. Mas então, e as outras empresas, como se pergunta muito bem, será que elas cumprem com estes requisitos? Esta é uma questão que não posso apresentar agora como uma resposta definitiva, como dizia, dada a ausência de um estudo aprofundado neste sentido, mas tenho a impressão que, sem querer apresentar logo uma resposta negativa e dizer que não, eu penso que estamos a um nível de cultura nesse aspecto ainda muito baixo. É preciso fazer um estudo de divulgação, de tomada de conhecimento e atenção para todas as empresas que estes riscos existem, são prejudiciais para as empresas. Entre as soluções apresentadas pelos oradores estiveram a implementação de políticas claras de compliance, verificação rigorosa da identidade e origem dos fundos dos clientes, transparência na identificação de beneficiários finais, formação contínua dos colaboradores e comunicação ativa de operações suspeitas às autoridades. Moçambique atualiza metas climáticas até 2035, do risco sistêmico à oportunidade econômica. Moçambique acaba de atualizar as suas metas climáticas até 2035 no equilíbrio entre o risco sistêmico e as oportunidades econômicas, e com efeito o nosso país está a preparar a terceira contribuição nacionalmente determinada para o período 2026-2035, alinhado com os acordos de Paris. A ideia é que o peso econômico dos eventos extremos poderá rondar os 5 mil milhões de dólares por ano, afetando setores como a agricultura, infraestruturas e também a saúde pública. As prioridades neste novo convênio, no que diz respeito às metas climáticas, incluem a resiliência em áreas específicas como agropecuária, gestão de recursos hídricos, energias renováveis, mobilidade elétrica e tratamento de resíduos. Moçambique prepara a sua contribuição nacionalmente determinada para 2026-2035, reforçando compromissos de adaptação e mitigação. A orientação é pragmática, salvaguardar o crescimento, diminuindo a intensidade carbônica da economia e tornando-a mais resistente a choques. Em termos de adaptação às mudanças climáticas, estamos a aumentar a resiliência na agricultura, pecuária e pescas, aumentar a capacidade adaptativa das comunidades, bem como aumentar a gestão, capacidade e captação de recursos hídricos.
convidamos agentes do setor privado e empreendedores para demonstrarem algumas dessas tecnologias já em uso. A nova agenda climática privilegia a modernização da agricultura e da pecuária com a adoção de práticas inteligentes face ao clima, irrigação eficiente, sementes resilientes e seguros paramétricos. O grande obstáculo é o acesso a financiamento climático em escala e a custos comportáveis, bem como a capacidade técnica para estruturar projetos bancáveis. As propostas são sectoriais e existem efetivamente propostas concretas. Aqui, por exemplo, foi falado no setor da economia, sobretudo no que diz respeito às energias renováveis. Na área da agricultura também existem, obviamente, propostas bastante concretas. No que diz respeito à área de construção, sobretudo neste caso cidades e urbanização, obviamente que também existem, neste caso, oportunidades. Aqui a grande vantagem é que, estando a sociedade civil, portanto as associações que representam o setor privado envolvidas, conseguirão ter uma melhor noção de quais é que são as atividades que serão efetivamente incluídas na NDC e depois exatamente o que é que nós estamos a falar em relação ao financiamento que virá associado. Portanto, esta informação é chave, por exemplo, na definição das temáticas, como foi mencionado, por exemplo, a questão da cozinha melhorada, se vai ser incluída ou não. Apesar de a massificação de tecnologias limpas ainda enfrentar barreiras como a falta de pontos de carregamento e os custos iniciais elevados, soluções como painéis solares domésticos e viaturas elétricas começam a ganhar tração. Para destravar este potencial, especialistas apontam a necessidade de quadros regulatórios previsíveis e de incentivos fiscais para tecnologias limpas, instrumentos financeiros adequados, como garantias e linhas de créditos verdes para as pequenas e médias empresas. Trazendo estes kits como foram feitos no estrangeiro, trazendo a possibilidade de qualquer moçambicano ter acesso a uma energia limpa e uma energia contínua, podendo carregar telemóveis, ter água, fazer o corte de cabelo, geleiras para fazer a eletrificação de uma casa, televisão, o próprio rádio e a própria mobilidade. É um desafio que nós estamos a ter agora, porque dentro de pontos de combustível ainda não temos os pontos para carregamento, apenas para abastecimento. Mas à medida que o tempo vai passando, acredito que negociações vão sempre aparecendo para que até que em pontos de abastecimento de combustível tenha de lado também o ponto de carregamento das viaturas. O que nós queremos é distribuir o nosso produto e ser consumido praticamente por toda a comunidade. Atualizar metas climáticas não é apenas proteger o ambiente, mas também gerir riscos macroeconômicos e implementar uma estratégia de desenvolvimento. Com prioridades claras, financiamento mobilizado e execução disciplinada, Moçambique pode transformar a vulnerabilidade em vantagem competitiva, criando emprego digno, reduzindo custos operacionais, fortalecendo a segurança alimentar e abrindo novos mercados verdes. Trata-se de uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento sustentável a alinhar a ação climática com os planos nacionais de desenvolvimento, atraindo, assim, investimentos transformadores em sistemas agroalimentares resilientes, energias renováveis, infraestruturas verdes, emprego digno e soluções inovadoras. É preciso que as nossas políticas no setor da educação elas comecem também a virar um pouco para a questão das mudanças climáticas e ambiente no geral. É verdade que não são só as mudanças climáticas que são ações que nos preocupam. Eu costumo dizer que nós não produzimos lixo em casa, nós produzimos matéria-prima, quer seja orgânica, quer não seja, que tem sempre a sua finalidade. E quando os nossos jovens, e não só, começarem a perceber que de facto a partir de resíduos conseguem criar renda, nós então aí conseguimos aos poucos mudar a nossa postura e o nosso comportamento. Um estudo do Centro de Integridade Pública, recentemente tornado público em Maputo, veio expor a percepção
de que a crise atual de divisas tem sido um dos fatores contribuintes do agravamento de uma crise econômica mais ampla que se vive no mercado moçambicano ou na economia moçambicana. O estudo do CIP aponta que a escassez de divisas agrava, portanto, esta crise econômica e expõe falhas sistémicas no processo cambial ou no mercado cambial ou na gestão do mercado cambial em Moçambique. O relatório afirma haver este congelamento artificial de câmbio e crescente dependência no acesso a divisas no mercado paralelo. A atividade cambial e o mercado paralelo, quem paga a conta, produzido pelo CIP, descreve um cenário em que a escassez de divisas não resulta apenas da capacidade limitada de geração de moeda estrangeira, mas também de mecanismos disfuncionais de alocação e de políticas cambiais restritivas. Segundo o estudo, a taxa de câmbio oficial está artificialmente ancorada, criando incentivos para a retenção, arbitragem e especulação. Nos bancos e casas de câmbios autorizadas, a moeda estrangeira escasseia. No mercado paralelo, há disponibilidade imediata, mas com margens que superam 15%. A discrepância entre câmbio oficial e o paralelo chega a 10 meticais por dólar ou euro, tornando o mercado informal a principal fonte de divisas para muitos operadores. Esta realidade expõe fragilidades de supervisão do Banco de Moçambique e fomenta práticas ilícitas como branqueamento de capitais. Aquele que detém a moeda, seja os bancos comerciais, as empresas ou o indivíduo, eles vão preferir vender a moeda estrangeira no mercado paralelo, onde a margem a taxa de juro é maior, podendo ter uma margem de lucro. Há um incentivo para comprar a moeda estrangeira no mercado oficial e revender no mercado paralelo. E por fim, apontamos para a prudência, que tem que ver com a tentativa de proteção dos empresários, dos indivíduos, para incertezas futuras. O setor privado, representado pela CTA, denuncia impactos severos. Faturas de importação não liquidadas num total de 23,2 mil milhões de meticais, atrasos médios de 3 a 6 meses, aumentos dos custos operacionais e perda de credibilidade internacional. Enquanto a taxa de câmbio continuar estável, fixa ou artificialmente fixada, como o estudo diz, o que é bom para controlar a inflação, é preciso que o setor privado continue a produzir o suficiente para satisfazer o aumento da procura por importações que o mercado está a observar. Isso não será possível se o ambiente de negócios continuar com grandes dificuldades, como agora temos visto. O relator recomenda a revisão da política cambial, maior transparência na distribuição de divisas, diálogo regular entre o Banco Central, setor privado e bancos comerciais e incentivo à produção nacional e exportação de produtos transformados. O CIP alerta que, sem reformas, o mercado paralelo poderá consolidar-se como canal dominante, com implicações graves para a economia formal. Em destaque, estabilidade oficial, crise real, o dilema cambial moçambicano. E conosco está a Teresa Bueno, ela que é pesquisadora do Centro de Integridade Pública e que esteve à frente da condução deste estudo relativamente a esta problemática cambial ou da escassez de divisas no nosso país. Teresa, boa noite e bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Realmente este é um tema que trespassa neste momento o cenário das preocupações económicas e empresariais do país e que tem estado a criar significativos constrangimentos à atividade econômica de uma forma geral. Esse aspecto já foi bastante elucidado e na apresentação do estudo que tivemos a oportunidade de reportar realçou-se esse aspecto
particularmente. A minha questão de partida tem que ver com as assunções. É um aspecto sempre importante na apresentação de estudos com natureza relativamente científica ou académica, como foi o caso. Qual foi a metodologia que foi conduzida no processo desta pesquisa que conduziu aos resultados e às constatações que iremos analisar mais à frente? Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite e saudar aos telespectadores em casa. O nosso estudo usou uma abordagem combinada, métodos qualitativos e quantitativos. Nós fizemos uma revisão bibliográfica também combinada com um trabalho de campo. Procuramos perceber qual era a dinâmica do mercado cambial na sua essência, olhando para aquilo que é o mercado oficial de câmbio, que são os bancos e as casas de câmbio, e por outro lado também o mercado paralelo. Então nós queríamos ver quais eram as taxas de câmbio praticadas nestes dois mercados. E este exercício nos permitiu também poder perceber a real disponibilidade ou não de divisas. Pois, e nesse exercício sentiu que houve abertura e disponibilidade de participar por parte de entidades relevantes, no caso o Banco de Moçambique, também os bancos comerciais, estes eventualmente até aqui é minha suspeita, através da Associação de Bancos de Moçambique? Bom, o que nós fizemos foi visitar as casas de câmbio, de facto, e que elas imediatamente nos informaram que não havia divisas. E a informação também que buscamos era ver a taxa de câmbio que praticavam. Isto foi facilmente possível verificar. Entretanto, em relação aos bancos comerciais, nós, de facto, endereçamos uma carta de pedido de esclarecimento de algumas questões à Associação Moçambicana de Bancos, que não tivemos sucesso. Nós pretendíamos perceber... Quando diz que não teve sucesso, o que foi? Declinaram participar do estudo como inquiridos, digamos? A resposta que nós tivemos é que a matéria que nós pretendíamos ter informação não era do seu domínio. Não era do domínio da Associação Moçambicana de Bancos, não era da sua competência. Então, foi basicamente esta situação com que nos deparamos. E, por outro lado, no mercado paralelo, nós procuramos perceber quais eram as taxas de câmbio praticadas e se havia ou não disponibilidade de divisas. E o que constatamos é que a disponibilidade de divisas era imediata ou é imediata. Relativamente ao Banco de Moçambique, qual foi o seu nível de participação em termos de disponibilização de informação para confirmar as hipóteses e outras assunções do vosso estudo? Relativamente ao Banco de Moçambique, nós consultamos os instrumentos ou os relatórios e dados disponibilizados para a condução do estudo. Entretanto, não houve uma interação ao longo da condução do estudo. Mas houve essa tentativa, pelo menos, através de envio de inquéritos que pudessem... Não houve essa tentativa, porque achávamos que da informação que foi disponibilizada ao longo dos discursos todos, nós já tínhamos aquilo que era suficiente para conduzir o nosso estudo, para além das informações que estão disponíveis no site do Banco do próprio Banco de Moçambique. Pois então, vamos ver os aspectos de facto trazidos pelo vosso estudo nesta altura, depois de termos passado em revista os aspectos mais metodológicos. Há aqui uma questão que tem a ver com a ancoragem cambial e também a realidade econômica. O estudo assume de que há uma manutenção artificial da taxa de câmbio.
Pode-nos explicar porque é que a nossa taxa de câmbio, no vosso ponto de vista, está sendo artificialmente colocada, aplicada? Nós analisamos a evolução das principais taxas de câmbio, que é a taxa de câmbio do dólar, do euro e do rand, e o que verificamos é que a partir de 2021 há realmente esta estabilidade. Entretanto, e principalmente no que se refere à taxa de câmbio do dólar, que está praticamente constante. Inalterada, praticamente. De facto. Então, nós nos questionamos o porquê desta estabilidade numa situação em que a dinâmica do mercado tem mostrado variações, tanto a nível do contexto nacional como a nível do contexto internacional, e nós referimos a alguns exemplos que poderiam ter impactado nesta estabilidade cambial, como internacionalmente, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nacionalmente, recentemente tivemos as manifestações pós-eleitorais que tiveram impactos significativos na economia do país. Por outro lado, também temos o terrorismo no norte do país, entre outros aspectos, ou entre outros fatores que poderiam ter mexido nesta estabilidade. Então, fizemos uma revisão e um relatório publicado pelo FMI sobre os determinantes desta estabilidade cambial também apresenta alguns fatores que podem estar por detrás desta estabilidade, e alguns deles são a rigidez daquele que é o regulador do sistema financeiro, que é o Banco de Moçambique, e ele aponta em 2021 para a suspensão do Standard Bank das operações cambiais, que este contribuía com cerca de 50% da liquidez do mercado. E aponta também para aspectos como as elevadas taxas de juros reais, elevadas taxas ou coeficientes de reserva obrigatórias, e também para uma preferência de tentar conter a inflação importada. Então, são estes aspectos que nós vimos que podem estar a ditar esta estabilidade artificial. E já para uma realidade prática, que também indica que a taxa de câmbio não reflete aquilo que são as dinâmicas do mercado, é a diferença abismal existente entre a taxa de câmbio praticada no mercado oficial e a taxa de câmbio praticada no mercado paralelo. Quais seriam os riscos e, eventualmente, também os benefícios desta, vamos lá dizer, uma eventual revisão da política cambial? Bom, nós reconhecemos os riscos, tanto que trazemos no nosso estudo que um dos principais motivos, possivelmente, dessa manutenção da estabilidade artificial é a tentativa de conter inflação importada. E, logicamente, ao se fazer uma revisão no regime cambial, este poderia ser um dos efeitos. Entretanto, nós estamos a olhar para o custo-benefício e achamos que os impactos advindos desta estabilidade artificial parecem ser maiores em relação àquilo que poderia ser a própria revisão. Então, nós estamos a olhar para aquilo que... Porque, por outro lado, também temos a possibilidade, ou já tem alguns preços até a subir. Tivemos há pouco tempo o caso do preço do pão, que subiu devido à escassez do trigo, advinda dessa dificuldade de importação. Então, tem a inflação, que também pode ocorrer devido à estabilidade. Estamos a evitar a inflação importada, mas também estamos a ter uma inflação interna. Então, estamos a gerir aquilo que seria o mal menor. Qual seria, nesta altura, nessa dicotomia, o mal menor?
do vosso ponto de vista? Estamos perante um dilema, de facto, mas nós achamos que a revisão da política cambial, do regime cambial, poderia ser uma melhor opção. Teria mais benefícios do que prejuízos? Nós achamos que sim. Porque, por um lado, estamos a evitar a inflação importada, mas, por outro lado, podemos estar a sofrer a situação de inflação interna, desemprego, redução da atividade econômica e que pode ter efeitos mais graves. Pois, de acordo com o que pude perceber do estudo, vocês apontam também para disfunções no sistema formal e crescimento da informalidade de uma forma geral. O estudo demonstra que, por exemplo, o mercado paralelo tornou-se a principal fonte de acesso de moeda estrangeira. Que implicações tem esta realidade, no seu ponto de vista, para a credibilidade do sistema financeiro nacional, para os aspectos como que estão no topo da agenda agora, que é o combate ao branqueamento de capitais, mas também temos esta questão toda da transparência econômica do país, já esforços, por exemplo, do país de sair da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, entre outros aspectos. Este aumento da informalização do sistema cambial é um risco elevado para todos esses esforços, porque o que acontece é que no mercado paralelo o que é movimentado é dinheiro físico. O presidente da Associação dos Moqueiristas, durante o evento, ele esteve a explicar como é que realmente funciona isto. Ele diz: você carrega 50 milhões de meticais consigo e vai lá fazer a conversão. Então nós estamos a dizer que esta é uma situação que pode de facto propiciar ao branqueamento de capitais, pode criar situações de insegurança, de uso de notas falsificadas. Então poderíamos estar numa situação de estar a circular notas falsificadas no mercado e advindas do mercado paralelo. E por outro lado também estamos a dizer que está-se a reduzir aquilo que é o controle do sistema cambial pelo regulador. Então mina a transparência do sistema cambial e entre outros aspectos. Vamos perceber sobre a vossa ótica, sobre o vosso olhar, o papel dos bancos comerciais e também da supervisão do Banco de Moçambique, que foi referência, portanto, neste estudo, com evidências de retenção estratégica e práticas de arbitragem por parte dos bancos. Até que ponto o regulador, no vosso ponto de vista, tem capacidade e vontade política de controlar tais práticas, e quais medidas poderiam, nesse contexto, reforçar a supervisão e também a confiança no sistema cambial moçambicano? É uma questão um pouco complexa e nós olhamos para, de facto, uma situação como o Presidente da República também disse, que possivelmente o problema esteja mesmo com os bancos. Em parte nós também apoiamos essa ideia. Entretanto, é uma situação que coloca em causa, de facto, aquilo que é o papel do regulador em relação à regulação e supervisão do sistema cambial. E eu penso que uma das formas de reduzir ou eliminar essas práticas, na verdade, é eliminando aquilo que é o incentivo para estas práticas. E quais são os incentivos? O incentivo para estas práticas é a margem de ganho que os detentores de moeda estrangeira têm em vendê-la no mercado paralelo neste momento. Pois. A margem de ganho que elas têm é que incentiva estas práticas. Então, voltamos à questão de
revisão da política cambial. Então, há uma necessidade, porque mesmo um indivíduo que possa ter dólares em casa, por exemplo, ele não, vai preferir trocar ou no mercado paralelo para ter mais meticais, sim, do que no mercado formal. No mercado formal. Ou também pode preferir guardar para uso futuro, por saber que se troca, possivelmente não terá quando precisar, porque estamos nessa situação também de incerteza. Então, é uma situação que gira em torno desta estabilidade cambial que vai criando essas práticas. É uma situação efetivamente melindrosa, também que remete para a questão da necessidade de diversificação das fontes de divisas. O estudo recomenda maior aposta em setores como turismo, agricultura, carvão até, energia. Que tipo de políticas fiscais é que estão a propor do ponto de vista de facilitação do comércio e de incentivos que poderiam ser realistas para aumentar esta geração de divisas fora, por exemplo, do setor extrativo, que é um debate candente também hoje no que diz respeito ao crescimento econômico, onde temos um crescimento com o setor extrativo, temos um crescimento econômico bastante fraco sem o setor extrativo. O que nós estamos a dizer aqui é, primeiro, nós temos sofrido muito com estes choques externos devido, em primeiro lugar, a esta dependência de importações que o país tem. Então, uma das recomendações que trazemos, de facto, é políticas que visem ao aumento da produção nacional, em primeiro lugar, para evitar ou reduzir esta dependência por importações que nós temos. É uma das formas também de poder evitar situações futuras deste problema da escassez de divisas, em primeiro lugar. Agora, fontes alternativas de captação de divisas. Nós propomos, por exemplo, como esteve a dizer, temos o setor da indústria extrativa. O setor da indústria extrativa é um setor que exporta muito matéria-prima. E também nós temos visto que já há esta questão toda de benefícios fiscais que vão sendo atribuídos, que já são avultados, e não quisemos trazer propostas que possam aumentar ainda mais os benefícios neste âmbito. Entretanto, achamos que benefícios fiscais que possam ser atribuídos à exportação de produtos transformados localmente, aí sim seria viável, porque também nesta cadeia toda de produção estaríamos a gerar emprego, estaríamos a proporcionar rendimento às famílias e estaríamos a evitar, ou estaríamos a aumentar a produtividade nacional ao mesmo tempo. O CIP, no capítulo das recomendações, recomenda a necessidade de estabelecimento de um diálogo tripartido, neste caso visando restaurar a confiança no mercado. Defende a criação até de um mecanismo regular de diálogo envolvendo o Banco de Moçambique, os bancos comerciais, o setor privado. Que modelo de transparência acredita que poderia na prática restaurar a confiança e reduzir o peso do mercado paralelo neste dilema? Uma das questões que nós identificamos, de facto, parece haver aqui uma tensão entre o regulador do mercado financeiro e por outro lado, dos bancos e até do setor privado. Não há assim uma coordenação, tanto que estivemos a assistir há alguns meses essa contradição do Banco de Moçambique a relatar uma situação e a CTA a relatar outra. Então, achamos que uma criação, de facto, de um mecanismo
se calhar O problema, sentem que o problema não é visto da mesma forma pelos diferentes atores relevantes, né? Há uma perspectiva do setor privado, uma perspectiva dos bancos comerciais e a lógica do Banco de Moçambique. Sim, mas um mecanismo de diálogo dos três organismos poderia criar uma situação de se estar alinhado e também não trazer assim opiniões diferentes ao público. Também poderia promover maior transparência e, se calhar, poderia de alguma forma, digamos, reduzir essa rigidez que existe entre o supervisor do sistema financeiro e os bancos ou até do setor privado. Então, pensamos que este diálogo, mas que também possa ser um diálogo público, se calhar com a apresentação de atas para que toda a população também possa estar a par, que poderia promover maior transparência. E confiança. E confiança, de facto, no Teresa sistema Bueno. cambial. Obrigado, Teresa Bueno, muito obrigado pelos estes esclarecimentos e por nos elucidar sobre este aspecto candente no cenário econômico atual, configura efetivamente um dos principais constrangimentos econômicos do mercado moçambicano, que é a escassez de divisas ou a crise cambial que se assiste, que, de acordo com as constatações do CIP, trata-se de uma taxa que tem sido mantida artificialmente desde 2021, sensivelmente, e que esta manutenção, este regime atual tem estado a ser mais nocivo do que benéfico para o dinamismo da economia de Moçambique. Prosseguimos então com a nossa escalada informativa aqui no Semanário Econômico. O governo declara a propriedade intelectual como eixo estruturante do desenvolvimento. Há também esforços para trazer a temática da propriedade intelectual para a centralidade dos processos econômicos. Efetivamente, o que se pretende é que o tema deixe de ser periférico na agenda corporativa nacional para se tornar um pilar estratégico do desenvolvimento econômico no caso de Moçambique. Realizou-se com efeito o primeiro Conselho Consultivo do Instituto de Propriedade Industrial, que marcou esta viragem de abordagem, posicionando o conhecimento e a inovação como vetores centrais para a competitividade e a tão almejada soberania econômica de Moçambique. O governo assumiu no primeiro Conselho Consultivo do Instituto de Propriedade Industrial que a propriedade intelectual deve ser vista não apenas como um instrumento jurídico, mas como pilar da transformação tecnológica, econômica, social e cultural do país. Convidamos o setor privado a ver na propriedade intelectual uma ferramenta estratégica de diferenciação, proteção de mercado e expansão comercial. E apelamos à academia para intensificar o seu contributo na investigação aplicada, na proteção de invenções e na transferência de tecnologia, conhecimento e know-how para o setor produtivo. Queremos um país onde o saber seja reconhecido como riqueza, onde inovar seja uma prática natural, onde as empresas, grandes ou pequenas, encontrem no sistema de propriedade industrial um aliado, digo intelectual, um aliado para crescer, competir e conquistar mercados. Queremos um Moçambique onde a juventude tenha oportunidades reais de transformar ideias em soluções, de tornar o talento em negócio e de transformar o conhecimento em desenvolvimento. É igualmente crucial refletirmos sobre a problemática da transferência de tecnologias. Num país em que a inovação deve responder a desafios concretos, desde a agricultura até a transição energética, é vital estabelecer pontes eficazes entre a pesquisa científica, a produção industrial e as necessidades sociais. As pequenas e médias empresas desempenham um papel central na economia nacional.
Potenciar a inovação ao nível local e dar às PMEs acesso aos instrumentos de propriedade intelectual pode significar uma mudança real no modelo de desenvolvimento do país. Um desenvolvimento baseado no conhecimento. Segundo a secretária de Estado da Indústria, a Custódia Paunde, a juventude deve ter oportunidades reais para transformar ideias em soluções, talento em negócio e conhecimento em desenvolvimento. A transformação de Moçambique não pode assentar apenas na exploração dos recursos naturais. Ela precisa, acima de tudo, ser alimentada pela capacidade do nosso povo de criar, adaptar e inovar. E é precisamente aqui que a propriedade intelectual assume um papel estratégico, como ferramenta de soberania econômica, de valorização do talento nacional e de inserção competitiva nos mercados regionais e globais. Este é o nosso desafio. Esta é a nossa oportunidade. Para a governante, Moçambique não pode limitar-se à exploração de recursos naturais, devendo apostar na capacidade de criar, adaptar e inovar. Não podemos permitir que a nossa falta de preparação comprometa a posição das nossas empresas neste cenário de concorrência. É imperativo investir em capacitação técnica, modernização dos sistemas de registro e proteção da propriedade intelectual e no fortalecimento da cooperação entre os setores público e privado. O sucesso no aproveitamento das oportunidades geradas por este tratado dependerá da nossa habilidade em reconhecer o valor da propriedade intelectual como instrumento de desenvolvimento econômico e cultural. Paunde salientou ainda que é imperativo investir em capacitação técnica, modernização dos sistemas de registro e proteção e no fortalecimento da cooperação público-privada. Por sua vez, a diretora-geral do Instituto de Propriedade Industrial, Sheila Kanda, sublinhou que a inovação, o conhecimento e a criatividade tornaram-se os principais motores do desenvolvimento econômico nas sociedades modernas. Vivemos hoje um contexto em que a inovação, o conhecimento e a criatividade tornaram-se os principais motores do desenvolvimento econômico das sociedades modernas. É neste quadro que o Instituto da Propriedade Industrial tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante na proteção dos direitos da propriedade industrial e na promoção de um ambiente favorável ao investimento, à competitividade e ao empreendedorismo. A realização do primeiro Conselho Consultivo da instituição visa justamente proporcionar um espaço de reflexão estratégica e de escuta ativa para garantir que as decisões tomadas a nível institucional estejam alinhadas com as expectativas dos diversos setores e com as prioridades nacionais de desenvolvimento. Agra e Governo propõem nova abordagem centrada na juventude para dinamizar o setor agroalimentar. A organização não governamental Agra e o Governo estão a colocar 1 milhão de jovens para mudar o futuro da agricultura em Moçambique. Trata-se de um plano ambicioso que visa gerar mais de 200 mil empregos até 2028, integrando juventude nas cadeias de valor agroalimentares com financiamento, tecnologia, capacitação e ligações ao mercado. A Agra e o Governo propõem nestes termos uma nova abordagem centrada na juventude para dinamizar o setor agroalimentar em Moçambique. Neste contexto, a Fundação Mastercard já investiu mais de 12 milhões de dólares para apoiar jovens e mulheres a se integrarem nas diferentes cadeias de valor agrícola nacional. Num país onde mais de 70% da população depende da agricultura para a subsistência, a Agra e o Governo de Moçambique colocam a juventude no centro de um plano estratégico que visa transformar a agricultura tradicional em agronegócio competitivo e sustentável. O foco está na criação de empregos, aumento da produtividade e modernização das cadeias de valores alimentares. Nós identificamos que há muitas oportunidades de criação de emprego, oportunidades de negócio dentro desta cadeia, a partir da produção
até a comercialização, como nós dizemos, da produção até a mesa. Então, por isso que nesta parceria nós entendemos mobilizar os jovens de maneira que entrem nesta cadeia agroalimentar e façam dinheiro, tenham oportunidade de negócio, façam dinheiro e possamos reduzir a falta de trabalho, a falta de emprego em Moçambique. A Fundação Mastercard está a investir em Moçambique um pouquinho mais de 12 milhões de dólares em Moçambique para este engajamento de jovens e mulheres. Contudo, persistem obstáculos estruturais. Os mecanismos de acesso à terra. Muitos jovens não têm terra própria. Então, a questão de terra para os jovens é uma coisa séria. Os acessos aos doates não estão especificamente desenhados para facilitar a entrada dos jovens. Então, esta é uma coisa. Se é jovem, quer fazer agronegócio, será que há facilidade diferente do outro que não é jovem, que já está experiente na área? Este é um obstáculo. O outro também sobejamente discutido é a falta de incentivos financeiros, a falta de crédito. A falta de crédito, a falta de incentivos financeiros é uma coisa que os jovens enfrentam. Se o jovem vai ao banco pedir um financiamento para uma atividade agrícola, ele vai ter a mesma taxa de juros que qualquer comerciante tem. Então, este incentivo para o jovem entrar mais na agricultura é uma questão que constitui um obstáculo. A gestão empresarial. Muitos dos jovens ainda não têm o treinamento empresarial, como gerir negócio. E é aqui onde eles podiam aprender a gerir a agricultura como negócio. As taxas de juros são elevadas e não há mecanismos de financiamento adaptados à realidade dos jovens agricultores. Além disso, os serviços de extensão rural continuam frágeis e as infraestruturas, sobretudo as estradas rurais, limitam o escoamento da produção e reduzem a atratividade do setor. Para ultrapassar estes desafios, a Agra aposta em parcerias com instituições financeiras como o Access Bank e a HPI, com o objetivo de garantir crédito bonificado especificamente para jovens. Nós fizemos com convenções a nível na Zona Norte, na Zona Centro e na Zona Sul, onde queríamos escutar os jovens, quais são as dificuldades que eles têm e como é que eles percebem a agricultura. Então nós queremos dizer qual é a vossa percepção da cadeia dos sistemas agroalimentares e qual é a vossa percepção de fazer negócio nesta cadeia. Então, para nós, queremos mudar esta percepção de que a agricultura é para pessoas idosas, a agricultura não faz dinheiro, é para quando eu estou em situação de vulnerabilidade, e dizer que nós podemos ser empresários, podemos fazer dinheiro, podemos criar até empregos para outros jovens fazendo agricultura. Esta é a primeira coisa que esta parceria vai endereçar. A intervenção da Agra assenta em 3 corredores estratégicos, Nacala, Beira e Vale do Zambeze, onde se pretende impulsionar o empreendedorismo jovem com enfoque em inovação, mecanização, irrigação e o uso de plataformas digitais. Nas zonas urbanas, os jovens já começam a fazer ligação de mercados. Estou a vender isto nos telefones. Então, essa ligação de mercados, estas são oportunidades de negócios que existem também na cadeia agroalimentar. Então, por que nós escolhemos os corredores? Nacala, porque sabemos que o jovem pode ter mais criatividade, mais coisas daquilo que nós pensamos e desenvolver um negócio que também faz ligação, por exemplo, com Malawi, com Tanzânia, na parte norte. Estamos no corredor da Beira, exatamente porque estamos a tentar explorar esta ligação e oportunidade dos jovens que podem encontrar a nível nacional, mas também com as ligações com o Interland, com a Zâmbia, com o próprio Malawi, com o Zimbábue. Outro elemento central da estratégia é o uso da tecnologia para mitigar os impactos das alterações climáticas, nomeadamente através da promoção de sementes resilientes e sistemas de aviso meteorológico. O jovem pode desenvolver um aplicativo que vai dizer ao produtor que este ano a chuva vai demorar, então não plantem nesta altura, esperem para plantar mais tarde. Este ano há de haver mais chuvas, por favor, tenha um pouco. E aquele aplicativo, o produtor que se beneficia daquilo vai ter que dar uma certa taxa e é uma oportunidade de negócio. Então, tem oportunidades de negócio ao longo de toda a cadeia.
A meta é clara. A nossa meta mesmo é que nós sejamos sustentáveis em 3 cadeias principais, que é a cadeia do milho, a cadeia do arroz, mas também a cadeia da soja. Para isso, será necessário continuar a trabalhar com o Ministério da Agricultura, da Economia e da Juventude, até com o Parlamento, a fim de criar um quadro legal mais favorável à juventude no setor agrícola. Mas mais do que nunca, os jovens estão preparados para entrarem nesta cadeia, fazer dinheiro, desenvolver a agricultura e exportarmos. Porque a maior parte da comida que nós consumimos, dos produtos alimentares, Moçambique, são importados. Nós podemos reduzir, principalmente as culturas principais como o milho, o arroz, em mais de 60% a importação desses produtos. E se calhar nos próximos 30, 40 anos realmente sermos os líderes, termos excesso desses produtos e estarmos a exportar. E assim está feita a resenha informativa aqui no Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. E foi assim que fizemos mais uma edição do Semanário Econômico. Entramos neste momento precisamente para a parte derradeira da presente edição, tempo para recordarmos os principais temas ou aquelas que foram as incidências da presente edição deste seu Semanário Econômico. Especialistas defendem risco como elemento estratégico e alertam para fragilidades em empresas públicas e privadas. Nós temos a oportunidade de ter decisões tomadas pelo Conselho de Administração em relação à forma como a primeira linha está a gerir esses riscos. Então é uma das formas que nós podemos melhorar a nossa cultura e não podemos ter medo de passar esta mensagem. Moçambique atualiza metas climáticas até 2035, do risco sistêmico à oportunidade econômica. Que a grande vantagem é que, estando a sociedade civil, portanto as associações que representam o setor privado envolvidas, conseguirão ter uma melhor noção de quais é que são as atividades que serão efetivamente incluídas na NDC e depois exatamente o que é que nós estamos a falar em relação ao financiamento que virá associado. O governo declara a propriedade intelectual como eixo estruturante do desenvolvimento. Convidamos o setor privado a ver na propriedade intelectual uma ferramenta estratégica de diferenciação, proteção de mercado e expansão comercial. E apelamos à academia para intensificar o seu contributo na investigação aplicada, na proteção de invenções e na transferência de tecnologia, conhecimento e know-how para o setor produtivo. Agra e governo propõem nova abordagem centrada na juventude para dinamizar o setor agroalimentar. Identificamos que há muitas oportunidades de criação de emprego, oportunidades de negócio dentro desta cadeia, a partir da produção até a comercialização, como nós dizemos, da produção até a mesa. Em destaque, estabilidade oficial, crise real, o dilema cambial moçambicano. O que verificamos é que a partir de 2021 há realmente esta estabilidade, principalmente no que se refere à taxa de câmbio do dólar, que está praticamente constante. Inalterada, praticamente. De facto. E já está, foi assim com muito prazer que fizemos esta presente edição do Semanário Econômico. Tivemos muito prazer e privilégio da sua audiência e agradecemos por isso. Os convites estão naturalmente a serem endereçados para que próxima semana voltamos a estar juntos, precisamente aqui nesse TV Notícias, quando forem 22 horas da próxima quinta-feira. Até lá, tenha uma semana bastante produtiva. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.